Ezequiel 36, no versículo 26 ao 31. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e a vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. O que eu quero falar para você é que, nesse livro de Ezequiel, trazer em cima da restauração do ser espiritual. Eu queria que vocês dessem ênfase, porque naquele momento, vamos trazer assim para os dias de Ezequiel, era um momento em que Israel tinha acabado de ir para o exílio, era um momento em que Ezequiel era filho de uma família de sacerdote, e naquele momento ele se via num processo seguinte: olha, e agora? Toda a nossa terra foi tirada, tudo foi tirado da gente, e agora estamos partindo para o exílio. Deus avisa a Ezequiel que vai levar a sua esposa. Nesse momento, olha só que coisa tremenda. Presta bem atenção nisso, isso é muito importante. Não só Ezequiel, mas nós vemos que outro homem chamado por Deus, convocado por Deus, cujo nome era Jeremias, também teve um processo com a sua amada. No momento em que Jeremias se preparava para noivar e futuramente para estar casado, Deus chega para Jeremias e fala assim: olha, você não vai ter que casar com ninguém, porque eu tenho um ministério separado contigo para grandes coisas. E ali nós vemos que Deus permite que a futura esposa de Jeremias parta, morra, para que Jeremias, enfim, toque o seu ministério. E nós vemos agora com Ezequiel o mesmo processo, em diferente momento em que Ezequiel também se preparava, já casado. Deus chama Ezequiel e ainda avisa para ele: olha, para que teu ministério se complete, eu vou estar tirando a sua esposa. Como é que fica uma situação dessa? No primeiro momento, nós entendemos que com Jeremias, o processo era o seguinte: talvez a esposa de Jeremias, ou a futura esposa de Jeremias, sofreria muito, porque Jeremias foi chamado num propósito de sofrimento. Nós sabemos a história de Jeremias, sabemos que ele passou um dobrado pela obra de Deus, sofreu muito. Olha, Jeremias, nós podemos dizer que ele prefigurava o próprio Cristo, dado o sofrimento que ele teve por pregar a verdade. Então, talvez aquela mulher, ela estava sendo o que Deus estava aliviando aquela mulher daquele sofrimento contínuo que ela teria ao lado do futuro marido, que seria Jeremias. Então Deus: olha, não, eu não quero que aconteça isso com ela, antes disso eu já estou levando. Mas no caso de Ezequiel aqui, eu acredito que seja uma outra questão. Ezequiel já estava casado com sua esposa, e Deus fala assim: eu vou levá-la. Talvez o motivo fosse porque talvez ela não compreendesse o ministério de Ezequiel. Talvez estivesse atrapalhando o ministério de Ezequiel.
Pode acontecer. Pode acontecer, amado, que muitas de nós, às vezes, esposas, presta bem atenção. Se seu marido tem um ministério, faça tudo para ser uma bênção no ministério do teu marido. Porque Deus chama o varão. Mas se você atrapalha o varão, alguma coisa Deus vai fazer para que esse atrapalhamento não venha trazer prejuízo para a obra dele em função daquela pessoa a qual Deus chamou, né? E também nós temos outros casos em que Deus às vezes não permite nem que você tenha. Porque Deus conhece as tuas limitações. E muitas das vezes Deus fala assim, ó, não, você não pode ter ninguém. Porque quando você tem alguém, você esquece de mim. O que muitos de nós acontece, né? Às vezes a gente está, né? Oh, Deus, me abençoa, eu preciso de um varão, eu preciso de uma varoa, meu Deus. Quando Deus abençoa, pronto, você vai embora. Acabou. Então Deus conhece. Deus às vezes fala assim, não vou. Fica na minha casa, me serve no momento certo. Quando for. O que é prioridade para nós? A obra de Deus ou nosso cônjuge? Olha, pode ter certeza. Eu não penso duas vezes. A obra de Deus e minha esposa. A obra de Deus. Pode ter certeza disso. É prioridade. E ela pensa assim, igual a mim. Eu estou em segundo lugar, porque em primeiro lugar está Deus na vida dela. Pode ter certeza disso. Então precisa ser assim. Precisa ser assim. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus, se ele consegue amar a Deus, se ele não conhece, ele ama ao próximo. Mas se ele não ama a Deus, como é que ele vai amar ao próximo? Que amor é esse? A que ponto chega? O que eu quero dizer é o seguinte. Naquele momento, Ezequiel para e pensa assim, olha, primeiro já perdeu. E Deus fala, olha, Deus é bem claro para Ezequiel. Vou levar tua esposa, olha, não quero que você chore, não quero que você fique amuado, não quero que você fique... É pro teu bem. Ó, é pela obra, tá? Não esquenta a cabeça, não. Ezequiel entendeu o mistério já. Deus falou de manhã, à tarde a mulher dele tinha morrido. Teve jeito. Foi rápido. Ezequiel agora se depara com um grande desafio. Ele está diante de uma situação em que ele foi chamado por Deus para reconstruir, restaurar a Israel. Restaurar a vida espiritual do povo de Deus. Deus tem nos chamado para reconstruir, para restaurar a nossa vida espiritual. Olha o que ele fala nessa passagem aqui. Ele fala assim, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra que está em vós, e colocarei um coração de carne. Nós temos, muitas das vezes, permitido que nosso coração venha se petrificar. Temos permitido, muitas das vezes, que o nosso coração venha se endurecer diante das circunstâncias do dia a dia. A palavra diz que, independente das circunstâncias que você se encontra, você tem de adorar a Deus. Independente de como está a tua situação, tem que dar glória a Deus, tem que louvar ao Senhor.
Deus nos chama para reconstruir. Por quê? Porque endurecemos os nossos corações. Deus nos chama para uma reconstrução. Por quê? Porque estamos estagnados diante da situação em que se encontra hoje a televisão, ensinando as coisas erradas que estão ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos. A televisão que tem colocado, ou a mídia, ou a indústria, seja o que for, que esteja hoje atuando de forma incisiva para que nós estejamos com o coração duro e acostumado com a situação, a vermos coisas que a gente ficava pasmo antigamente, hoje a gente acha normal. Normal. A Bíblia diz, olha, não vos conformeis com o mundo, cristãos. Não é para vos conformar com essa situação, mas transformai-vos pelo poder daquilo que tu conheces. O que nós conhecemos? Será que nós estamos conhecendo, estamos nos aprofundando na palavra, estamos buscando de Deus um conhecimento pleno para poder passar às pessoas que estão lá fora? Começa-se da minha casa. Eu preciso começar da minha casa, do meu lar, e começa pelos meus vizinhos. Eles precisam vir em mim, Jesus. Eles precisam ver em você, enxergar em cada um de nós, Jesus. A mudança começa aí, opa. Esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, essa mulher é diferente. Alguma coisa tem? Não, preciso saber o que é. Há uma mudança ali. O que me atrai a ela? O que me leva a ir lá pedir oração? O que me leva lá a pedir um conselho? Jesus, que ela enxerga em você. Não permita endurecer isso, não permita tirarem isso, porque o inimigo peleja a todo momento contra você para tirar isso de você. Nós somos luz, amados. Estávamos falando hoje aqui sobre a questão de escolha. Meu amado, você não está aqui por acaso. Deus apontou para você e te chamou e falou, eu quero que você esteja lá, porque eu tenho um encontro contigo nesse dia 8, no domingo à noite, na igreja de Nova Vida de Gardenia Azul. Você tem um encontro aqui. Você não veio à toa aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vemos a situação. E Deus fala a todo momento, olha, no final do tempo, pode ter certeza, o amor de muito irá esfriar. Quando o amor começa a se esfriar, começa a endurecer, você vê que o amor está distante do mundo. Já se apagou no mundo. Mas resta ainda um pouquinho de tempo. Resta ainda um grupo. Um reservado grupo, um seleto grupo que ainda sabe o que significa o amor. Resta. Aqui está um seleto grupo que ainda sabe o que significa o amor. O que significa amar. E amar é tão bom. E dar é tão bom. Melhor até do que receber. Se dar é bom. Se doar é bom. Ser útil para alguém é bom. Eu não me vejo sendo inútil. Eu não me vejo como uma pessoa assim, sem uma pessoa poder me pedir ajuda. Eu não me vejo assim. Eu preciso de uma situação dessa. Alguém precisa me pedir ajuda. Me pedir. Eu quero estar prestando esse serviço, eu quero estar prestativo, eu quero me dar. Importante. Sabe por quê? Porque o amor de Deus que está dentro de mim, ele precisa se exalar. O amor de Deus que está dentro de cada um de nós precisa se exalar, precisa sair, precisa tomar um destino de saída. Ele não pode ficar dentro de nós. Você não pode guardar aquilo que Deus liberou para você numa potência incrível. Você recebe a 5.000 volts o amor de Deus, você precisa liberar isso. Senão você morre fulminado. Guarda aquilo para você. Encrua, endurece. Você precisa liberar. Você precisa ser útil. Precisa fazer a parte sua. Aquilo que Deus quer. Amar, amar. No tema da nossa revista fala. O amor de Deus. Filhinhos,
Amai-vos uns aos outros. Foi o tema que nós discutimos hoje. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Como é que você ama a Deus? Quando você ama o próximo. Como é que você mede o amor de Deus? Quando você ama o teu próximo. Quem é o meu próximo? É o meu irmão mais próximo? Não. É a pessoa mais próxima de você, não importa quem ela seja. Poxa, mas mais próximo de mim é aquele vizinho que, pô, só falta pegar ele pela gravata, dar um nó nele ali, jogar ele do lado. É ele mesmo. É ele mesmo. Aquele vizinho terrível. Mas a gente ama. Eu estava até discutindo com a minha esposa e eu... Caraca, tem que dar o braço a torcer. Se Deus quisesse, me tirava da graça, mas... Em nome de Jesus. Eu tenho uma esposa para me orientar também, né? Nessas horas, né? Palavra correta de Deus. Então, Deus te pede para você, essa noite, dentro desse tempo de reconstrução, que teu coração não pode endurecer. E se tiver endurecido, Deus quer arrancar hoje e colocar um coração de carne dentro de você. Você aceita hoje esse coração de carne em nome de Jesus? Faça assim. Faça assim. Então fica de pé em nome de Jesus.